Caríssimos, graça e paz. Tomando o estudo da Sagrada Escritura, livro do Gênesis, capítulo 42, nós vamos falar hoje sobre os irmãos de José do Egito. Rezemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e dai-nos seus 7 dons. Fazei de nós homens e mulheres de fogo. Amém. Com os teus olhos fechados, com os teus braços erguidos, procurando tocar nas chamas que vêm do alto, a labareda de fogo, a língua de fogo, o Espírito Santo de Deus que pairava sobre os apóstolos e Maria, é o mesmo que paira sobre você. E você tocando nestas chamas, você pode conduzi-las até o teu coração, até a tua fronte. Faça isso. Alguns vão conduzi-las sim até a fronte, até a sua testa, a sua cabeça, coloque a mão sobre ela. Outros vão conduzir sobre o teu peito, sobre o teu coração. Não hesite em fazer isso. É o corpo todo do homem que reza. E nesse gesto, nós invocamos o Espírito Santo de Deus num mistério que Ele tem para nós neste momento. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra que o Senhor colocava sobre o meu peito, sobre o meu espírito, era: ó, dai-me sede da palavra, fome da palavra, amor pela palavra, Senhor. Dai-me fome, dai-me sede, dai-me amor pela tua palavra, Senhor. Repete isso com a mão sobre a sua fronte ou sobre o seu peito, ou simplesmente com os teus braços erguidos, como quem recebe dessas labaredas de fogo em nome de Jesus. Ó, dai-me sede da palavra, fome da palavra, amor pela palavra, Senhor. Repita isso. Ó, dai-me sede da palavra, fome da palavra, amor pela palavra, ó Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E continua repetindo esta oração constantemente enquanto nós vivemos a experiência com a Sagrada Escritura. Ora, Jacó, tendo ouvido dizer que no Egito se vendia de comer, disse a seus filhos: por que estáis a olhar uns para os outros? Ouvi dizer que no Egito se vendia trigo. Ide e comprai-nos o necessário para que possamos viver, e não sejamos consumidos pela fome. Os 10 irmãos de José foram, pois, ao Egito para comprar trigo, e Benjamim ficou retido em casa por Jacó, o qual tinha dito a seus irmãos: não lhe vá acontecer alguma desgraça na viagem. Eles entraram na terra do Egito com os outros que iam comprar trigo, porque existia a fome na terra de Canaã. E José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade se vendia o trigo aos povos. E tendo-se prostrado diante dele os seus irmãos, ele os reconheceu, e falava-lhes com aspereza, como a estrangeiros, perguntando-lhes de onde vinhas. E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar o necessário para o sustento. Embora ele reconhecesse os irmãos, todavia, não foi reconhecido por eles. E lembrando dos sonhos que em outro tempo tivera, disse-lhes: vós sois espias, ou seja, espiãos. Viestes para reconhecer os lugares mais fracos do país. E eles responderam: não é assim, Senhor, mas os teus servos vieram para comprar de comer. Somos todos filhos de um mesmo homem. Vimos com sentimentos pacíficos. Nem os teus servos maquinam mal algum. Ele respondeu-lhes: isso não é assim. Vós viestes observar os lugares não fortificados deste país. Eles, porém, disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais pequeno está com nosso pai, o outro já não existe. É o que eu disse, tornou José. Sois espias, desde
desde já vos porei à prova. Pela saúde do faraó, não saireis daqui, até que venha vosso irmão mais novo. Mandai um de vós que o traga, e vós ficareis prisioneiros, até que se prove se é verdadeiro ou falso o que dissestes. Aliás, pela saúde do faraó, sois espias. Meteu-os, pois, em prisão durante 3 dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um comentário de Santo Ambrósio de Milão sobre essa leitura. É interessante nós olharmos para a figura de São Paulo apóstolo, tá bom? O comentário de Santo Ambrósio diz o seguinte: nem todos se comprometem com esse assunto, mas apenas os filhos de Jacó e apenas os filhos de idade mais madura. Assim 10 filhos vão, enquanto o filho mais novo não vai, porque o pai não o enviou. Caso contrário, a enfermidade pode acontecer com ele. Benjamim, o mais novo, ainda estava sujeito às enfermidades. E é verdade que o nome Benjamim é lido o patriarca. Mas, escuta isso, Paulo, que era da tribo de Benjamim, isso mesmo, São Paulo apóstolo, que era da tribo de Benjamim, estava sendo prefigurado neste momento. Jacó, ele estava certo em hesitar sobre a sua enfermidade. De fato, ele ficou enfermo para que pudesse ser curado. Paulo sofreu cegueira, mas isso foi uma enfermidade para a salvação. Sim, então essa cegueira trouxe a luz a Paulo. Recebemos a história. Vamos conhecer o mistério. Os patriarcas tinham ido a princípio sem Benjamim, da mesma forma como os apóstolos foram primeiros sem Paulo. Entende isso? Olha a prefiguração. Cada um veio não como primeiro, mas foi convocado por aquele que foram os primeiros. E por sua chegada, ele tornou os bens daqueles que foram os primeiros mais abundantes. Paulo, nesse momento, ele é prefigurado na figura de Benjamim. Paulo sendo da tribo de Benjamim. Entende que o que é o Antigo Testamento? Ele prefigura tudo que será revelado no Novo Testamento. Por isso a palavra de Deus, ela é completa. Por isso ela só pode ser lida pelo mesmo Espírito que foi escrita. O Espírito Santo de Deus. Aquele que é para assim como a alma é para o corpo, o Espírito Santo é para a igreja. E Cristo fundou uma única igreja, una, santa, católica e apostólica. Essas são as notas da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele infundiu o Espírito Santo como que a alma da igreja, aquele que dá vida à igreja, que é a sua esposa e não pode ser separada dele. Entende? Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Isso mesmo, por isso nós não devemos procurar em certas denominações que fogem da verdade da igreja, da essência da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Os 12 patriarcas prefiguram também os 12 apóstolos. Os 12 patriarcas da tribo de Israel estão prefigurando os 12 apóstolos. Aquele povo de Deus agora é a igreja de Deus. Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Não é preciso ser um gênio para entender isso. Então, há aí essas denominações que não contêm a verdade, porque o que elas contêm são as heresias, as cismas e, por fim, a apostasia. São rupturas, são propagação de erros, de interpretação, de anúncio da boa notícia.
E por fim, isso vai levar a uma perca total da fé. Por isso é dito que a salvação, ela só vem por meio da igreja. Porque quem é o Salvador? Cristo é o Salvador. Qual o meio a qual nós somos tocados por Cristo hoje? Até de forma física. Por meio do seu corpo místico, do seu corpo eucarístico, na Santa Missa, que só acontece na Igreja Católica. Compreende isso? Por isso, o nosso zelo em pregar sempre em cima do que é a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Por isso nós não cansamos de tratar desse assunto com vocês. Porque esse é o caminho. Porque não há outro. Porque sim, a porta é estreita. O caminho de certas denominações é largo e é vasto. A cada momento surge uma nova denominação aí. Gerada por meio da divisão, da discórdia. Mas a Igreja de Cristo, com a sua porta estreita, ela continua uma, única. E vai passar pelo Calvário. Não tem como. Vai passar pelo Calvário. Deixa eu tratar só mais uma coisa com vocês aqui, onde Santo Ambrósio diz para nós. É lá no primeiro versículo. Para que nós não fiquemos ociosos, olhando um para a cara do outro. Até mesmo, me recordo agora dos apóstolos, não é mesmo? Que enquanto Cristo subia, ascendia aos céus, eles ficaram olhando um para o outro e os anjos disseram, homens, por que estão olhando um para o outro? Por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que estão vendo subir virá. E aqui é dito assim, e Jacó disse a seus filhos, por que vocês estão ociosos? Eis que ouvi dizer que há trigo no Egito, vá lá e compre comida para nós. Isso não é algo que Jacó ele disse uma vez. Ele disse isso diariamente ali aos seus filhos, que chegam à graça de Cristo tarde demais. Por que você está ocioso? Eis a pergunta. Eis que ouvi dizer que há trigo no Egito. Deste grão vem o grão que sobe novamente. E assim, quem sofre de fome deve atribuí-la à sua própria preguiça, à sua ociosidade, à sua preguiça. Eis que ouvi dizer que há trigo no Egito. Há trigo no Egito. E é interessante eu lembrar agora que José e Maria de Nazaré, eles vão com o menino Jesus para a terra do Egito. José, ele é incumbido de levar Jesus para o Egito. Até porque para que se cumpra aquela passagem que diz, do Egito chamei o meu filho. Mas aqui quando se fala há trigo no Egito, quem morre de fome ali é por conta da preguiça. Eis que ouvi dizer que há trigo no Egito. E aqui eu quero dizer para vocês que o trigo é aquele que faz o pão, que fermenta o pão. E aqui eu já faço uma alusão ao pão vivo descido do céu. Não sejamos ociosos, não sejamos preguiçosos. Vamos até a terra do Egito, se necessário, buscar esse pão vivo, descido do céu. Geralmente, amados, de fato, né? São os homens mais jovens que ouvem falar de algo mais rapidamente do que os mais velhos. Por quê? Pois ali muitos dos primeiros, eles viajam e estão engajados ao ar livre, não é mesmo? O jovem, a juventude, não é? Até dito assim, né, quando se fala de José que vai até o Egito, homens idosos não viajam a pé para o Egito, porque a distância é muito longa. Então, até é impossível, é improvável, é impossível que José fosse um homem idoso quando viajou para a terra do Egito. Essa figura de José idoso, de José debilitado, vem de um apócrifo, ou seja, não canônico. As aparições de José demonstram que José era um homem forte, um homem vigoroso, um homem que, de fato, ele é castíssimo pelo valor, pelo vigor que ele tinha. De se fazer castíssimo. Não porque a velhice
o fez dessa forma. Não, mas as virtudes o fizeram assim, entende? Então, tire também já da sua mentalidade que José era um homem idoso, tá? Continuando, mas um velho é o primeiro a ouvir aqui, nesse momento histórico, o velho é o primeiro a ouvir falar desse assunto de negócios, mas um velho que viveu até uma idade avançada na fé, um velho cuja velhice é digna de respeito, e o tempo de sua velhice é uma vida imaculada. E aqui eu falo para você que já está de uma idade mais avançada, na terceira idade, enfim, eu falo para você talvez que já seja viúvo, chegou-se a uma velhice digna de respeito, uma velhice onde é uma vida imaculada. Se teve uma vida imaculada. Então eu digo para você que já está numa idade mais avançada, você que é idoso, você que está na terceira idade, eu digo para você, você precisa viver o Evangelho. Você também precisa viver o Evangelho. Você também precisa conhecer do Evangelho. Mas eu sou cabeça dura, eu sou assim mesmo. Não, não tem essa de ser cabeça dura coisíssima nenhuma. Você precisa viver o Evangelho como o jovem precisa viver o Evangelho. Como o esposo, como os cônjuges precisam viver o Evangelho. Como um sacerdote precisa viver o Evangelho. Um sacerdote novo ou um sacerdote idoso. Não importa. Jacó aqui é a figura que mostra para nós que nós precisamos sim viver uma vida avançada na fé e ser um homem idoso cuja velhice ela é digna de respeito. Respeito. Que a nossa velhice seja ali de uma vida imaculada. Nós vemos muito idosos hoje com desculpa da sua idade para viver de forma desregrada. Eu digo para você, assim como para mim o tempo passa e eu mais me aproximo de encontrar com Cristo, o idoso também deveria ter essa consciência, viu? O seu tempo também é breve. Aproveite o seu tempo de misericórdia de Deus. Porque quando chegar diante do Senhor, você também, senhor idoso, você também vai prestar contas da sua vida. Assim como o jovem. Entende isso? Nós tivemos agora a canonização de Carlos Acutis, um jovem que viveu a fé, mas nós também temos santos idosos que faleceram muito idosos, como Luiz Martã, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu de uma velhice, já bem idoso. Então nós temos extremos da vida de homens e mulheres que precisam chegar diante do Senhor em santidade, tendo uma vida imaculada. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.